Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo Carla Talarico e no vídeo de hoje, você já viu o tema? É um assunto difícil de gestão, você se prepara aí. Então, vamos falar sobre essas memórias. O quão a nossa história atualmente, ela pode estar ligada lá atrás com o meu passado. Claro que se você está aqui, você trabalha com pessoas, independente da sua prática integrativa no seu consultório. Se você é psicólogo, psicanalista ou fisioterapeuta, como eu, se você trabalha com massagem, com constelação, independente da sua área, nós trabalhamos com pessoas. E cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa vem de uma família que tem uma cultura. Essa pessoa vive um momento de vida, uma situação de vida. E ela já passou por diversos momentos e situações também lá do passado. É por isso que a forma de enxergar de cada um é muito particular. É por isso que, independente da queixa de um paciente, de um cliente seu, de um cliente meu, nós temos que olhar para onde? Como ele enxerga a situação, como ele percebe a situação. É por isso que cada sintoma, cada percepção conta uma história. Eu tenho a minha história com as técnicas integrativas e talvez a minha história foi a sua história. Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 14 para 15 anos, e isso foi um marco muito grande na minha vida. Depois, quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu desenvolvi sintomas de síndrome do pânico. Tratei de diversas formas, mas nunca de forma integrativa. Até que uma amiga me apresentou as técnicas integrativas. Num primeiro momento, eu fiquei muito resistente quanto a isso, que eu já achava que eu tinha feito de tudo. Esse é o caso que eu vejo dos meus pacientes aqui no consultório. Eu já fiz de tudo, mas nada melhora. Me indicaram o seu trabalho porque eu já fiz isso e aquilo, eu já não sei mais para onde ir. Eu recebo hoje no meu consultório pacientes que vieram de indicação, olharam meu Instagram, uma resposta de caixinha, né? As pessoas gostam muito da caixinha, porque traz muito essa clareza de um sintoma, mostra que nada é isolado, assim como que você vive, assim como o seu cliente, paciente vive. Mas lá atrás, quando eu conheci as técnicas integrativas, e é por isso que há 15 anos eu trabalho somente dessa forma, buscando identificar a causa de um sintoma, a causa da pessoa se sentir ou se comportar dessa maneira, a causa dessa pessoa realizar essas escolhas que ela tem na vida ou dela pensar e agir dessa forma. Quando você começa a trabalhar na raiz, que foi o que aconteceu comigo há 16 anos atrás, e às vezes você já passou por uma técnica integrativa também, e a pessoa conseguiu chegar lá aonde você precisava, você começa a ver tudo mudar, você começa a entender o que levava você a ter aquele sintoma, a pensar, se sentir daquela forma, fazer aquelas escolhas. Quando a gente fala de autoconhecimento, é se conhecer e entender o porquê, é entender a raiz, é entender a causa. Mas somente entender trata a questão? Não. É aí que entra tudo, todos os cursos, todos os livros, todas as técnicas, tudo que eu vivi ao longo desses 15 anos, né, trabalhando aqui no consultório e também de retorno dos meus pacientes, que eu consegui, né, montar a minha forma de atender. Cada profissional tem a sua forma de atender,
as técnicas que integra, a forma de olhar para a questão, mas há uma importância muito grande de tratar a raiz, de você não olhar somente para uma questão, porque justamente quando eu olho para o todo é que eu encontro a raiz e tudo funciona. Aquilo muitas vezes que é trazido como um problema central na consulta, se você seguir um passo a passo, você consegue entender que tem muitos fatores, muito mais do que aquele cliente, paciente imagina, que estão influenciando diretamente em uma questão. Essa pessoa que chegou para você, ela quer mudar algo que a está incomodando. Porque senão ela nem chegaria dentro do seu consultório. Você é uma pessoa que pode, né? Cheguei num lugar e às vezes eu não sei por que eu cheguei lá. Você sabe. Você chegou porque você quer mudar algo. E esse algo que você quer mudar, inúmeras vezes está associado mais a inúmeras situações que você já viveu lá atrás e que está impactando hoje no momento presente. O seu presente, o momento presente do seu paciente pode estar atrelado ao passado? Sim. Cada pessoa conta uma história. Quando eu tive os gatilhos lá atrás da síndrome do pânico, quando eu sentia falta de ar, desmaiava, não queria sair de casa, tinha taquicardia, não conseguia dormir, em vários momentos eu pensava, o que está acontecendo? Por que eu estou dessa maneira? E a maioria das vezes é o que eu recebo aqui dos meus pacientes. Eu falo para as pessoas que eu estou me sentindo assim e ninguém acredita. Os meus exames estão todos ok, mas eu me sinto desta forma. Ou a pessoa fala, quando eu vejo o comportamento que eu estou tendo, já foi, não consigo dar um passo para trás. Sempre acontece da mesma maneira. Existe uma raiz. Existe um comportamento que foi aprendido. Existe um comportamento que eu não tive lá no passado, mas depois daquilo eu comecei a ter e eu não sei mais desativar essa resposta. Tem momentos que eu não preciso desse comportamento, mas eu faço da mesma forma. É por isso que o passo a passo para você conseguir entender o todo, olhar para o problema que esse paciente te trouxe, colocar ele num todo, na integralidade, entender toda essa história e aí sim você conseguir tratar o que é preciso para que tudo isso comece a mudar, é o que importa na questão. Entender esse passado, mesmo que essa pessoa que está na sua frente não tenha ideia do que aconteceu lá atrás. Mas tem como identificar perante esse momento de vida quando provavelmente isso aconteceu lá atrás. Quando foi a primeira vez que ela viveu uma situação dessa. Como que eu faço para dar um novo significado para tudo que essa pessoa que está na minha frente viveu com esse pai, com essa mãe, com as pessoas dessa família? Então, tem como trabalhar inúmeras questões de uma forma específica. O problema do seu paciente, o que ele traz para você, é o que você precisa para resolver essa questão. E olhar para isso é simples? É. Mas eu preciso conhecer vários passos para conseguir chegar lá e entender como que eu posso associar tudo isso para auxiliá-lo a viver de uma forma melhor. Hoje, eu enviei mensagem para uma paciente que eu atendi há um dia e meio atrás, não fazem nem 2 dias, um dia e meio atrás, e ela falou, eu estou me sentindo tão bem, eu estou dormindo melhor desde o dia que eu saí daí. Isso é o que me move. 15 anos trabalhando dessa forma, porque lá atrás, quando eu conheci as técnicas integrativas através de uma amiga minha, que eu vi que aquilo começou a me ajudar a mudar a forma de enxergar as situações do lado de fora, e o meu corpo começou a mudar a resposta, eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a agir diferente, eu comecei a fazer novas escolhas, tudo começou a mudar.
E é um processo que a gente nunca para. Eu deixo isso muito claro para os meus pacientes, para os meus clientes. Você que trabalha com pessoas sabe disso. Nós sempre estamos enfrentando novas situações. É por isso, que a gente tem um tempo, a gente sempre precisa estar ali atento. É por isso que nós precisamos sempre estar atentos. Qual comportamento tem me incomodado? O que me incomoda mais hoje? O que eu estou sentindo que não melhora com nada? Olhe para o seu paciente, qual é a frase que ele mais repete? O que tem acontecido na vida dele? Tem como trabalhar essa questão. Existe uma forma específica, mas eu preciso seguir uma ordem. Eu preciso entender como que eu vou olhar, passar essa informação para ele, tratar isso para que isso se sustente lá na frente e ele não retorne sempre com a mesma questão para mim. Quando você começa a tratar, se conhecer e dar um novo significado, não tem como você voltar a ser a mesma pessoa. Não tem como o seu cliente, o seu paciente chegar para você com a mesma queixa. Não tem como. A partir do momento que eu comecei a andar, fui indo em frente, não tem como voltar. Tudo só começa a expandir. E a gente cada vez mais começa a ter consciência do momento presente e começar a buscar. E se eu ainda não tenho esse auxílio, somos nós que às vezes vamos mandar uma mensagem, perguntar, olhar, a pessoa foi lá, comentou alguma coisa, você já vai perguntar para ela. Então, quando a gente começa a olhar para esse passado que está atrelado a esse momento presente, olhando dentro da individualidade dele, do momento, da situação, do que ele vem apresentando, do que foi vivido lá atrás. Todos nós contamos uma história, todos nós temos os momentos de vida, nós temos aquilo que nos impacta mais ou menos. Às vezes a sua dor hoje é não saber para quem indicar um paciente seu. E por que o indicar? Porque nós somos indivíduo, corpo, mente e espírito. Nós precisamos pensar nessa integração. Você, como profissional, tem feito o seu trabalho, trabalhado nas emoções do seu paciente, ou trabalhado mais na parte física, estimulando certos órgãos na atividade física, passando uma boa alimentação para esse paciente, mas ele não tem olhado para as outras áreas. Por isso que essa comunidade que se forma, as pessoas que estão junto comigo aqui, as pessoas que estão no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, eu vejo que nós já temos uma grande comunidade de pessoas que pensam da mesma forma. Nós precisamos, todo mundo, falar a mesma língua com esse paciente. Às vezes uma dor eu não sei para quem eu vou indicar, porque eu preciso de alguém que tenha a mesma linha de atendimento que eu. Eu, às vezes, já tive lá atrás essa dificuldade de saber para quem eu vou indicar nesse caso. Uma pessoa que pense da mesma forma, que vai olhar para o paciente da mesma forma como eu olho, que vai entender que esse paciente tem uma história e uma forma de enxergar a sua situação, o que vive naquele momento, o que ele está passando. Enxergar o real problema do paciente é a solução para muitas coisas. Mas para isso eu preciso dar um passo para trás e olhar como um todo, como ele está funcionando, como ele está se alimentando, o que ele está fazendo ou não, como está a sua rotina. Tem muitos passos que precisam ser olhados e muitos entendimentos que precisam para a gente conseguir enxergar a real causa. E somente enxergar, falar, é isso, também funciona? Não. Eu entendo que é isso, mas como eu vou tratar isso? Como que eu vou mostrar isso para ele que ele tenha um estalo, mude a percepção e mude a resposta? Como que eu vou dar um novo significado? Como que eu vou olhar para essa fala? Como que eu vou chegar nesse ponto? Por isso que quando a gente pensa em integrar corpo, mente e espírito, nós precisamos estar todos alinhados. Eu recebi e recebo pessoas aonde elas vieram de outros profissionais que falaram,
não sei mais o que fazer no seu caso, estadia alta. Ou você está estressado, precisa melhorar. E esse paciente não sabia para onde ia, o que fazia a partir dali. É por isso que se você é um profissional que sabe integrar corpo, mente, espírito, que sabe enxergar a causa, que sabe dar um passo para trás e ver o todo, que sabe como que eu avalio um paciente para conseguir chegar no problema. Olhar o problema para mim hoje, com tudo que eu vivi, com tudo que eu integro no consultório hoje, para conseguir ajudar o meu paciente a olhar, tratar, dar um novo significado e sair daqui com passos para melhorar toda a sua jornada, é o caminho. E ao longo de 15 anos, para montar esse passo a passo, para saber o que eu preciso colocar de uma forma clara, objetiva, chegar na questão, foi o que me moldou para atender da forma como eu atendo hoje. Para passado 2 dias de um atendimento, receber uma mensagem dessa. Para numa caixinha do Instagram, receber: minha filha e meu marido, depois que passarem você, mudaram completamente, né? Ela colocou outra pessoa. Meu filho dormiu depois que passou aí. Eu estou sentindo os benefícios do atendimento depois. Nós moldamos, a gente começa a complementar com tudo que a gente aprendeu. O que me traz felicidade hoje são feedbacks como esse. E eu quero cada vez mais ter profissionais e pessoas nessa comunidade junto comigo para que nós possamos assistir esse paciente como um todo. Nós vivemos em comunidade, nós buscamos essa comunidade de pessoas que falam a mesma língua, que olham para esse paciente como um todo. Se essa pessoa chegasse com uma queixa, eu só olhasse para aquilo, eu estaria perdendo muito da sua história, de tudo que ela trouxe, de tudo que ela viveu. Então, a forma como eu passo hoje os meus conteúdos é para que as pessoas... Eu não quero convencer ninguém de absolutamente nada, eu quero que elas entendam, as pessoas que pensam como eu, que elas não estão sozinhas. Você que está aqui nesse vídeo até agora, você não está sozinha. Você não está sozinho. Nós estamos juntos, conectados, pensando da mesma forma. Os meus alunos, que já foram meus alunos de curso de formação que eu dei, dos meus cursos online. Eu tenho alunos, as pessoas que me mandam feedback das minhas aulas, os meus pacientes, tudo isso me ajudou a crescer, a montar um passo a passo, a saber como tratar, a saber como abordar, a olhar a necessidade de cada paciente. Tem um paciente que tem essa necessidade que você pergunte, que você fale, a gente vai olhar dessa forma. Tem um paciente que gosta de ele mesmo falar, a gente vai entendendo esse jeito, porque tudo nesse passo a passo do tratamento. Uma das coisas que eu quero saber é de você, que está aqui comigo nesse vídeo. Qual foi sua maior dor ou queixa que você, assim, não conseguia resolver, não conseguia ajudar? Qual foi a sua maior dificuldade? Escreve aqui embaixo para mim. E se você é paciente, cliente, conta aqui embaixo para mim o que você ouviu de pessoas e profissionais que você foi buscar ajuda, que você ficou assim, como que eu faço a partir de agora? Né? Conta aqui embaixo para mim. Ou você é paciente, cliente, o que já te disseram assim do seu caso, da sua história, de algo que você estava no momento que não tinha solução e você ficou completamente perdido? Conta aqui embaixo para mim nos comentários, eu quero te ouvir, eu quero ver, né, sua queixa, sua dor, independente se você é terapeuta, se você é cliente, paciente, conta aqui embaixo para mim, eu quero entender um pouquinho da sua história, porque talvez você esteja passando por isso, você já não passou em consulta comigo, ou você não foi meu aluno, nunca fez nenhum curso comigo, mas você está passando por isso, você está com um cliente, paciente que você não consegue ajudá-lo como um todo, ou você não sabe para qual profissional indicar, ou você não está conseguindo chegar na raiz do problema, ou você chega, mas você não consegue tratar, o paciente fica ali com você e você não está conseguindo desenvolver com esse paciente. Ou você é um paciente que você não está conseguindo ter resultado em alguma área da sua vida, né? Seja por quem você está passando, um ou vários profissionais, porque ainda tem algum elo que tem algo que precisa fechar um raciocínio. E às vezes há uma dificuldade.
E você não está sozinho. Nós temos como trabalhar nesse contexto. Se você segue uma metodologia, um passo a passo, você consegue chegar aonde você precisa. Se tem essa comunidade de pessoas que falam a mesma língua, você consegue integrar dessa forma para assistir esse paciente como um todo. Então, precisamos entender. Eu preciso chegar na causa, eu preciso olhar para esse problema, eu preciso seguir uma linha para eu conseguir trabalhar isso como um todo. É um desafio? É, porque cada pessoa que chega para a gente, né, como profissionais, ela tem uma história, ela conta essa história muitas vezes há muitos anos para muitas pessoas. E isso só foi reforçado. Às vezes ela está dentro de um problema há muitos e muitos anos e ela não consegue sair desse problema. Ela não consegue achar uma solução por tudo que ela viveu, por tudo que ela escuta, por tudo que ela traz, pelo momento de vida que ela está ou pelas situações que ela veio passando. E esse passado está influenciando tanto que o passado se torna o presente. E o passado se torna o presente, o passado se torna o presente, ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue ser um novo eu. Ela não consegue fazer novas escolhas na vida. Ela não consegue ter um comportamento diferente. Ela não consegue se sentir diferente, pensar diferente. Ela fica sempre repetindo aquilo tudo que é familiar, ela quer sair, mas não consegue. E se eu sigo um passo a passo, eu consigo fazer o quê? Entender a real causa, entender a solução disso, chegar nesse ponto, tratar, orientar, passar o que precisa ser feito no pós e principalmente, se precisar indicar, porque você sabe, você conhece que tem pessoas dessa comunidade que falam como você se sente seguro para você orientar e dar esse próximo passo. Para que essa pessoa entre dentro de um desconhecido, algo que ela não conhece, mas rumo aonde ela quer chegar, nas projeções do futuro, com os pensamentos que ela deseja ter, o comportamento que finalmente era o que ela queria e agora ela consegue. As escolhas, novas escolhas para uma vida nova. Não é familiar, não é previsível, mas é onde ela sempre quis chegar. Porque se você chegou na raiz da questão, ela consegue fazer uma nova escolha. Assim como lá no passado, eu consegui mudar o meu comportamento, as minhas escolhas, os meus pensamentos e sentimentos para criar a minha realidade. Mudou o que eu vivi lá atrás? Não. O que eu vivi lá atrás foram as mesmas coisas. Mas aquela percepção de tudo que me moldava e não me fazia sair daquela roda, você consegue sair daquilo, você consegue andar, você consegue caminhar. Tudo que é uma história, tudo é valioso dentro dessa história, nos constrói como pessoas, mas eu preciso saber orientar o meu paciente cliente a olhar para isso. É por isso que a gente trabalha fazendo o quê? Dando um novo significado. Mas para isso eu preciso entender toda essa história, entender como ele percebe, o que isso gera nele, como que o corpo funciona, o que significa cada sintoma. Eu preciso entender, mas como que o corpo funciona, que fase que ele está para eu conseguir auxiliar e trazer essa clareza para ele, essa objetividade. Eu preciso ser objetiva, eu preciso ser claro. Eu preciso orientar de forma correta. Mas para eu poder orientar, eu preciso olhar para o todo. Eu preciso chegar na questão, eu preciso ser claro, eu preciso estar na raiz. Porque senão falta uma peça, e se falta uma peça, não vai em frente. Esse paciente, cliente fica preso em você. Você que é paciente fica preso em um profissional. Não. Você tem que conseguir andar, caminhar, ir em frente. E se precisar, você pede ajuda e depois você continua caminhando. Se precisar, pede ajuda e continua caminhando. Assim como você, terapeuta. Se nós somos profissionais que queremos ajudar outras pessoas, eu preciso querer que esse paciente
caminhe, que esse cliente caminhe, que ele consiga ter a orientação que ele precisa para ele conseguir avançar, que a gente consiga chegar na causa, na raiz e no problema, tratar, dar um novo significado e ele consiga avançar. Independente, é só, mas a minha consulta é toda semana, porque é minha linha de tratamento, não tem problema. Mas a cada consulta, toda semana, ele volta diferente, ele já é uma nova pessoa. É isso que a gente busca. É por isso que se nós, se a gente tem uma comunidade com pessoas que falam a mesma língua, funciona. Nós estamos em prol, nós falamos das orientações, nós mostramos essa integração para esse cliente, paciente, e a partir daí que tudo começa a funcionar. Os meus próprios pacientes, quando eu faço uma indicação, eles me perguntam, trabalha como você? Porque a gente tem um círculo, um vínculo de confiança com os meus pacientes. Eles sabem que se eu olhar para eles e falar, eu preciso de você daqui a um tempo, a gente precisa continuar, eles vêm. Mas eles sabem que normalmente a gente aguarda, se eles estão bem, tá tudo certo. Eles receberam, a gente tratou a causa, a gente solucionou o problema, ele tem as orientações, cumpre isso aqui, se não estiver conseguindo, fala comigo, eu te ajudo, eu te indico isso. A gente precisa seguir um passo a passo para conseguir auxiliar as pessoas como um todo. Foi isso que eu comecei a construir por tudo que passei, por tudo que os meus pacientes vieram passando ao longo desses 15 anos. E quando a gente resolve na raiz, não quer dizer que a gente vai, devagarzinho. Não, a gente vai na raiz. A gente vai de forma incisiva, é isso, vamos olhar para isso, como que a gente vai resolver isso, como que a gente vai trabalhar essa questão, então é isso. A gente começa, o paciente vai falar, meu Deus, foi o primeiro lugar que eu não fiquei lá assim, foi direto. Foi fácil? Não. Entender é fácil? Não. Olhar para o problema real é fácil? Não. Mas é maravilhoso. Você ajudar um paciente, você receber um feedback. Eu comemoro mesmo com os meus pacientes, mando áudio, comemoro aqui. Falo, olha que maravilhoso, mudou a forma de enxergar, saiu da onde estava, andou, saiu de casa, voltou a conversar com outras pessoas, parou de ter dor. Porque a gente foi na causa. Foi fácil para ele muitas vezes ouvir? Não. Foi fácil para mim lá atrás ouvir o que eu ouvi? Não. Mas era o que eu precisava para eu me movimentar, para fazer novas escolhas. Você precisa ser um profissional que fala, que vai em cima. É isso, a gente precisa mudar. Olha para isso. Nada de falar isso aqui para mim. É isso que precisa mudar. Se nós não olharmos para tudo isso aqui, as coisas vão continuar dessa forma. Nós precisamos de pessoas e profissionais assim. Para quê? Para que as coisas mudem. Para que essa pessoa faça novas escolhas. Que já tem muita gente lá assim, e não está resolvendo. Então, se a gente vai na causa, na raiz, mostra o passo a passo, trata, dá um novo significado, as coisas começam a mudar. Eu divido as coisas aqui para quê? Para as pessoas entendam, você não está sozinho. Esse é o meu objetivo. Então, para a gente tratar a raiz, para a gente entender que esse presente está atrelado ao passado, mas eu preciso ressignificar, fazer isso, tratar, entender a real causa, olhar para esse problema, saber encontrar o que precisa ser tratado para tudo mudar, alinhar e indicar para um outro profissional se for preciso, é isso que a gente precisa fazer, passo a passo. Se você falar para mim, existe? Existe. Tem como? Tem. Por isso que ao longo desses 15 anos eu fui vendo e eu recebo esses feedbacks e tudo acontece, aí eu recebo mensagem das pessoas que já foram meus alunos de curso de formação que eu já dei de forma presencial, os meus alunos que fizeram meus cursos online. Por quê? Porque tem como você ajudar as pessoas, estender a mão, auxiliar elas nesse processo, saber como fazer isso, entender como é que eu vou chegar lá, como é que eu enxergo com clareza, como é que eu vou ser objetivo nessa questão. Então dá para trabalhar isso? Dá. Então se você perguntar para mim, o passado, quando a gente fala lá, o seu presente está atrelado ao passado? Sim.
você faz memórias associativas o tempo todo. Mas primeiro a gente precisa entender o que você tem hoje, o que é um problema para você hoje. Olhar para tudo isso, entender essa raiz, trabalhar essa raiz, saber o que precisa ser feito depois de ressignificar e, nessas orientações, precisa indicar um profissional para assistir como um todo. Isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu montei, isso é o que eu faço com os meus pacientes aqui no meu consultório. O seu presente pode estar atrelado ao seu passado? Sim, é por isso que a gente precisa tratar, é por isso que a gente precisa se conhecer. Se você ainda não me segue aqui, me segue aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que toda semana tem vídeo novo para você.